da renovação, o seminário foi composto desses 2 dias, né, onde a gente se prepara através da escuta da palavra de Deus, do louvor e também das canções, do convívio, que é muito importante. Outro ponto que a gente às vezes se esquece, que é algo fundamental, a gente vai falar sobre isso para a gente receber o Espírito Santo, que é o convívio dos irmãos. Estarmos também na igreja são os pontos fundamentais do seminário de vida do Espírito Santo. Para quê? Para renovarmos o batismo. Vocês lembram lá dos apóstolos de Jesus, né, que ficou muito feliz sabendo que os samaritanos tinham aceitado a fé. Vocês lembram que os samaritanos tinham rivalidades com os judeus e, por consequência, com Jesus. Então, eles tinham aceitado a fé, tinham sido batizados, mas ainda não tinham feito a próxima etapa da imposição das mãos e receber o Espírito Santo. Vocês lembram dessa história lá dos Atos dos Apóstolos? Então, o seminário de vida é esse momento, né, onde atravessa, a gente vai ter um encontro com Jesus sacramentado, né, o padre aqui representando, os irmãos todos da igreja representando os apóstolos, para a gente pedir a Deus essa porção maior do Espírito Santo, como Eliseu pediu para Elias antes de ele subir aos céus. Então, para o início desse nosso seminário de vida, sugerido para a gente a leitura da parábola do semeador. Muitos de vocês têm a Bíblia ou não? Só vamos ler Mateus 13, 4 a 9, onde a gente tem a parábola do semeador. A minha Bíblia é um pouquinho diferente. Alguém pode me emprestar a Ave Maria? Acho que é na hora de a Ave Maria, né? Eu sempre me esqueço de trazer a Bíblia. 13, 4 a 9. Mateus 13, 4 a 9. Todos nós já conhecemos, mas é muito importante, né, gente, ter esse acesso à palavra de Deus. 13. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se, por falta de raízes. Outras sementes caíram entre espinhos, caíram entre os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Depois, pulando lá para o 18, ainda no capítulo 13, no versículo 18, Jesus vai dar a explicação da parábola, né? Tem um intervalo aí que também é muito importante, que ele explica por que ele fala em parábolas, né? Ele fala em parábolas, como está aí no versículo 13, capítulo 13, versículo 13, eis que eles falam em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Ou seja, Jesus já estava experimentando algum tipo de rejeição de sua mensagem, de sua pregação. Então, ele não quer que todos tenham acesso à pureza, né, daquilo que ele está pregando aos apóstolos e aos seus discípulos, porque certamente as pessoas iam interpretar de uma maneira diferente do que Jesus estava falando. Então, para os apóstolos e os discípulos, ele dá a explicação da parábola do semeador, lá no versículo 18. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando o homem ouve
e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocaram e a tornaram infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Palavra da salvação. Então, evidentemente, né, a mensagem que o Senhor mesmo dá explicação